A importância da salvação da mente. Nossos versículos iniciais se encontram em Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 7, Nova Versão Internacional. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, graças a Deus. Preciosíssima igreja do Senhor, igreja sem ruga e sem mácula, igreja verdadeira, que não é uma instituição religiosa, não são 4 paredes construídas por mãos humanas. Não, somos nós, os filhos de Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje mais uma vez eu quero falar desse assunto que para mim é um dos mais maravilhosos, é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar, que é o assunto da salvação. Só que hoje, mais uma vez, vamos tratar da salvação do ponto de vista do entendimento, a salvação da mente. Por que, irmão Cristiano, vocês em graça costumam frisar a salvação da mente, né? Porque, veja bem, abençoados, a salvação do ponto de vista da vida eterna, né, o viver para sempre, essa salvação já foi consumada pelo Senhor. Muitos se enganam pensando que a pregação do Evangelho se dá para que as pessoas aceitem a Jesus. Eu sempre coloco essa expressão entre aspas, tá? Porque, na verdade, aceitar Jesus não existe. Esse conceito não existe. Já estudamos, amados, diversas vezes isso aqui, tá? Esse conceito de aceitar Jesus para ser salvo quanto à vida eterna, para alcançar a vida eterna por meio do seu livre-arbítrio, quando você aceita Jesus, mais uma vez entre aspas, né? Esse conceito não é bíblico. Aí você vai dizer assim, mas abençoado, eu ouço isso aí em 99,9% das chamadas igrejas, que na verdade são as denominações, né? Pois é, abençoados, é difícil você trazer esse entendimento, é difícil a penetração desse conhecimento na mente dos eleitos de Deus, justamente por isso, são séculos e séculos de fortalezas, né? O apóstolo Paulo chama de fortalezas esses raciocínios que são contrários ao conhecimento de Deus. Então, ao conhecimento de Deus, está registrado na Bíblia, especificamente nas cartas do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que recebeu do Senhor a revelação da graça. Então, nós encontramos a compilação, né, um resumo, por assim dizer, desse raciocínio do Evangelho da Graça, que Paulo recebeu da boca do justo, né? No paraíso, ele recebeu esse entendimento, essa revelação. Tá? E esse conhecimento, então, foi sendo espalhado nas epístolas. É interessante isso, né? Obviamente, nós entendemos isto como uma obra do Espírito Santo, né? O Paulo foi ali se comunicando, porque as cartas, né, as epístolas, assim como a comunicação hoje é pela internet, né, naquela época era por epístolas, por cartas principalmente. Então, ali, na verdade, essas cartas, as epístolas todas, e especificamente falando das epístolas de Paulo, onde nós encontramos a compilação da graça, eram instrumentos de comunicação. Só que ali naquela comunicação que ficou registrada e que pela misericórdia de Deus chegou até nós, ali está espalhado o conhecimento da graça. O Paulo apresenta diversos conceitos desse conhecimento maravilhoso, né? Então, é difícil a penetração desse entendimento, por quê? Porque existem fortalezas que são contrárias exatamente a esse conhecimento, que é o conhecimento de Deus, tá? Observe que não é o conhecimento de Paulo, não é o conhecimento do irmão Cristiano França, não é isso, é o conhecimento de Deus. Que Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que Paulo conhecesse. Paulo, inclusive, disse, né? O que eu ouvi são palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Olha só. Ou seja, o que Paulo quis dizer? Ele quis dizer que é tão maravilhosa a palavra do Evangelho que nenhum homem deveria ouvi-la, nem mesmo ele, Paulo. Mas o Senhor é misericordioso e permitiu que seus filhos conhecessem tudo que o Senhor fez por nós, porque a graça é isso, né?
A graça é chamada pelo apóstolo de palavra da cruz. Por quê? Porque o evangelho da graça, ele apresenta os resultados da cruz. Entende? O Senhor veio para cumprir a lei, né? Ele nasceu como judeu por causa da promessa. Então ele nasceu debaixo da lei, como Paulo disse, e ele veio para cumprir a lei. E isso culminou em sua morte. Né? Foi o último ato ali do cumprimento da lei. Por isso que Jesus disse, inclusive, está consumado. Porque toda a lei foi consumada ali quando ele derramou o sangue dele de Cordeiro de Deus. Né? Então esse conhecimento vem até nós pelo Evangelho da Graça. Nós entendemos o que foi feito na cruz. Né? Conhecemos as profecias em relação à segunda vinda de Cristo. Tudo isso nós já estudamos muito aqui, graças a Deus. E enquanto Deus permitir, claro, seguiremos estudando. Só que realmente é um conhecimento difícil de penetrar. Né? Mas quando ele abre o entendimento, quando esse conhecimento chega na mente do Filho de Deus, ele traz essa libertação da mente do Filho de Deus. Veja, vou dizer mais uma vez, não é que a pregação é para salvar para a eternidade, não. A salvação para a eternidade, o Senhor fez de uma vez por todas em 3 atos. Tá? A sua manifestação como homem, a sua morte e ressurreição, que nós reputamos como um ato só, e a sua vinda. Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 estudos, tá bom? Para quem quiser assistir na gravação, na descrição você vai encontrar 2 links. Os 3 atos da salvação, para você entender que a salvação já foi consumada. A salvação eterna, eu digo a salvação em termos de vida eterna. Tá? Isso foi consumado de uma vez por todas. Isso já está pronto, ou seja, todos os filhos de Deus, todos eles, já nasceram, nós que nascemos com a graça consumada, né? Nós já nascemos depois da cruz, depois de toda a obra consumada, depois da escatologia plenamente estabelecida e consumada. Então nós já nascemos com tudo pronto. Então nós que somos eleitos de Deus, escolhidos por Ele como filhos, como estudamos, aliás, semana passada, né? Nascemos já como filhos, já nascemos salvos do ponto de vista da vida eterna. Tá? Para você entender isso, então assista esse estudo. Os 3 atos da salvação e também um estudo sobre o aceitar Jesus, que é um conceito bizarro, é um conceito que não faz nenhum sentido, é um conceito até blasfemo, com certeza. Né? Não existe essa questão de aceitar Jesus. Se você quiser se aprofundar nisso, também vai ter o link na descrição do vídeo. Tá? Então veja bem, abençoados, pregar o evangelho não visa isso. Ah, vou pregar para a pessoa aceitar Jesus e, consequentemente, ela ganhar a vida eterna. Não. A pregação do evangelho não tem esse intuito, porque a vida eterna já foi dada. E veja bem, eu diria até que é uma certa pretensão nossa. Quando eu era religioso, eu tinha essa pretensão, que eu vou pregar para ganhar almas para Jesus, entre aspas. Como se Jesus não tivesse condições de ganhar as almas dos filhos dele. Como se ele dependesse da ação humana para que os filhos dele tivessem a vida eterna. Não. Jesus é que salvou. Ele é que ganhou as almas dele. Ele é que ganhou a vida dos filhos dele. Entende? Ele já fez essa obra de salvação de vida eterna. Então a vida eterna foi concedida para todos os filhos de Deus, independentemente de qualquer coisa. Tá? Só que existe um aspecto da salvação, e é ele que nós estamos tratando hoje, que é a salvação em nível de conhecimento. É as pessoas conhecerem a riqueza da graça, queridos. Amados, vejam bem, isso é muito importante para que você venha glorificar a graça, glorificar o que o Senhor fez. O que é glorificar a graça? É glorificar o que Ele fez por nós, a obra que Ele consumou para trazer vida eterna. E, consequentemente, você é liberto de muitas coisas, porque a sua mente é liberta. Então, para você ter a sua salvação em termos de entendimento, é preciso conhecer as riquezas da graça. Porque quando você conhece tudo que Jesus fez por você, consequentemente, há na sua vida uma libertação tremenda. Então, a nossa geração é uma dessas gerações que precisavam ouvir da graça, e as demais gerações também. Vamos ler novamente os 2 primeiros versículos, para nós pontuarmos isso aqui? Efésios 2, 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, olha só, para mostrar, ou seja, fazer conhecer. Entende? Mostrar é isso, ou seja, exibir, fazer com que seja conhecido. Então é isso, para mostrar, para que seja conhecido, olha só, nas eras que hão de vir.
Amados, que eras são essas? Ora, as eras que viriam posteriormente àquela era deles lá. Aquela era terminou no ano 70, na consumação de todas as coisas, a destruição do templo de Jerusalém, o juízo sobre Israel. Entende? Se consumou no ano 70. Cristiano França, o que é isso? Eu queria entender isso, ano 70, como assim se consumou? Na descrição do vídeo vai ter um link aí, tá? Sobre escatologia consumada. Tá bom? Se você quiser estudar sobre escatologia já consumada, tem um link com diversos estudos. Vale muito a pena você investir um tempo nesse link, nesses estudos, tá? Então, nós já nascemos depois daquilo tudo. Nós somos uma geração posterior àquela. Então, aquela terminou com a queda do templo, com a consumação de todas as coisas. E aí Paulo disse, as eras que viriam, e nós somos uma delas, repito, deveriam conhecer também o quê? Vamos terminar a leitura. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Pegou aí, não? Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para conhecer as eras, né? Para mostrar, melhor dizendo, nas eras que viriam. Nós somos uma dessas eras. E a próxima era que virá também tem que conhecer a graça. Conhecer a riqueza da graça. Meus amados irmãos, como conhecer as riquezas da graça sem que haja a pregação do Evangelho da graça? Não tem como. Por isso que a pregação do Evangelho, ela é eterna. Apesar de a salvação já ter sido consumada, né, tudo já foi consumado, mas a pregação é eterna por quê? Porque as gerações dos filhos de Deus nesse mundo precisam conhecer as riquezas da graça. Nós temos um estudo também, vou deixar também na descrição do vídeo, na gravação, que fala sobre a eternidade da pregação da graça. Esse estudo é maravilhoso, tá? Quem quiser se aprofundar nisso, recomendo também. Então, nós pregamos o Evangelho para cumprir isso aqui que o apóstolo falou aqui. As eras que viriam posteriormente à era deles lá, deveriam ouvir e conhecer as riquezas da graça, justamente para que vivessem também a libertação que o Evangelho da graça proporciona. Entende? Sem a pregação do Evangelho, sem as pessoas conhecerem a graça, elas são presas fáceis do sistema, queridos. As pessoas hoje estão envolvidas com um sistema mundano, religioso, porque, veja, religião é mundo, tá? A religião, ela só parece ser algo de Deus, porque ela tem uma aparência de espiritualidade, né? Então ela parece ser algo de Deus, mas não é. A religião é uma instituição humana. Deus não queria estabelecer religião nenhuma. Quando ele se manifestou em carne, o Senhor Jesus não veio estabelecer religião alguma. Ao contrário do que muitos acreditam. Que ele veio estabelecer uma igreja de 4 paredes, veio estabelecer denominações, veio estabelecer um Estado. Não. Pelo contrário. Ele veio para acabar com esse conceito. É o contrário disso tudo. Só que as pessoas só se libertam disso, desse tipo de pensamento, se elas conhecerem as riquezas da graça. Porque a graça é sinônimo de liberdade. E religião é sinônimo de aprisionamento. Por mais que eles pensem que são libertos. Não são. Assim como os judeus na época de Jesus, né? Eles se achavam libertos. Aí Jesus falou para eles o quê? Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles se diziam libertos. Não, Jesus, nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, na mente dos judeus ali, eles não eram escravos. Percebe? Mas Jesus deixou claro, não, vocês precisam se libertar. Só que essa libertação é pelo conhecimento da verdade. Então, assim como os judeus naquela época tinham esse conceito sobre eles mesmos, né? Que eles não eram escravos, que eles eram filhos de Abraão, aquela coisa toda, assim é a figura disso, é o sistema religioso hoje. Porque as pessoas têm esse pensamento de que elas não são presas, não estão presas. Não, eu sou livre. Eu aceitei Jesus aqui, eu frequento esse templo de pedra, eu cumpro todas as determinações da liderança, né? Eu cumpro as cerimônias, eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, então eu sou uma pessoa liberta. É justamente o contrário, não é. A pessoa está aprisionada. E o que pode libertá-la? Foi o que Jesus falou para os judeus lá atrás. O conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, neste caso, é a palavra da graça.
no nosso contexto atual, né, de dispensação de tempo, é a palavra da graça. Conhecendo a graça, a pessoa conhece a verdade de Jesus Cristo ressuscitado, consequentemente ela é liberta por essa verdade. Então veja, amados, a pregação do Evangelho, eu vou de repetir, tá? Ela não visa alguém aceitar Jesus por livre-arbítrio para que essa pessoa, por meio disso e por meio de cumprir todos os outros mandamentos, alcance ou venha alcançar, quem sabe, se ela tiver sorte, a vida eterna. Não! A pregação do Evangelho é para libertar o entendimento dos filhos de Deus. Sabe? Salvação eterna é uma coisa, salvação da mente é outra. Tá? Então, a minha intenção, antes da religião, era fazer as pessoas aceitarem Jesus e tentarem ser salvas quanto à vida eterna, né? Então, eu sempre pregava e fazia o famoso apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus? Sabe esse conceito, né? E a gente fazia porque nós tínhamos aquela ignorância, né? Não conhecíamos a palavra, então nós estávamos ali, não só eu, como todos os religiosos naquela época, assim como muitos hoje, né? Estávamos ali bem intencionados. Eu, pelo menos, procuro ter esse pensamento. Eu acredito que a maioria que está na religião são pessoas bem intencionadas. Existem os mal intencionados? Claro que existem, né? Mas as pessoas, especialmente as pessoas que são os membros, né? Eu acredito que são pessoas bem intencionadas, né? A má intenção, na maioria dos casos, está nas lideranças. Tá? Na maioria dos casos. Ah, irmão Cristiano, você está dizendo que todos os líderes são mal intencionados? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a má intenção, quando existe, na maioria das vezes está na liderança. Tá? Os irmãos, os membros, eles estão ali porque foram enganados, assim como nós também éramos. Antes de começar a entender, estudar a graça, eu não era também um religioso? Se eu contar desde que eu era criancinha, eu passei 20 anos na religião. Tem muitos irmãos que nos assistem que estiveram 30, 40 anos, 10, 15, sei lá. E nós éramos pessoas bem intencionadas. Eu me reputo uma pessoa bem intencionada ali no meio do sistema. Sabe, eu queria fazer o meu melhor, queria oferecer o melhor culto, tudo que eu me envolvia, queria fazer do melhor que eu pudesse fazer, o melhor possível. Então eu vejo isso como uma boa intenção. Só que, amados, isso não basta. Sabe, nós temos é que viver na verdade. Porque eu vou repetir, religião é uma instituição humana, não é Deus, não foi Deus que instituiu. Religião é mundanismo. Então, nós éramos mundanos. É engraçado que existe essa ironia, né? Hoje em dia as pessoas na religião apontam para quem está na graça e diz que nós é que somos mundanos. Ah, vocês não frequentam templo, vocês são contra as cerimônias, vocês isso e aquilo, vocês são mundanos. Ironicamente, eles é que são, porque eles estão em doutrinas mundanas, estão em um conceito mundano, religioso, infelizmente. Então a pregação do Evangelho é justamente para trazer essa libertação. Porque os filhos de Deus, vou dizer novamente, já são salvos, sempre salvos quanto à vida eterna. Todos os filhos de Deus já nasceram salvos, sempre salvos. Irmão Cristiano, quem são os filhos de Deus? Aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele elegeu e ele predestinou. Esses são os filhos dele. No estudo passado nós estudamos sobre isso, sobre filiação. Tá? Então esses que são filhos escolhidos de Deus, eles já nascem com a obra consumada, porque a salvação já foi consumada. Então eles não têm que ser salvos quanto à vida eterna, mas eles têm que ser salvos quanto ao entendimento. Entende? Então a nossa luta aqui em graça, nosso trabalho ministerial, visa libertar a mente daqueles que já são salvos do ponto de vista da vida eterna. Entende? Só que a maioria dos filhos de Deus não tem a salvação manifestada no entendimento. Por quê? Porque os raciocínios, as fortalezas, né, foram construídas em suas mentes, através da religião, séculos e séculos sendo construída. Né? São raciocínios construídos, é o que as pessoas costumam dizer muito a respeito da mentira. Né? Uma mentira dita muitas vezes, repetidamente, durante muito tempo, ela acaba se tornando uma verdade, entre aspas. Né? Porque ela é dita, ninguém contrapõe. A religião é isso, né? Séculos e séculos de construção de raciocínios, e os raciocínios religiosos estão estabelecidos aí. E as pessoas os seguem como se fossem verdades absolutas. E não são. São fortalezas na mente. São raciocínios construídos. E a nossa missão, então, como ministros do Evangelho da Nova Aliança, da graça de Deus, aliança esta que é eterna, que é nova para sempre,
é levar esse conhecimento, como nós lemos nos primeiros versículos, né? O conhecimento da riqueza da graça. Nesta nossa era, como nós vimos no início, nas eras que viriam, nós somos uma dessas eras. Então nós estamos aqui cumprindo esse chamado que Deus nos determinou. 2 de Coríntios 10, 5. Veja, vamos pontuar isso aqui no Evangelho. Olha só a missão que Paulo fala. Derrubando raciocínios. Percebeu? Raciocínios. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é o Evangelho revelado. É o Evangelho revelado. O que se levanta contra esse conhecimento, então, é altivez. Meu irmão, minha irmã, vou falar uma coisa para vocês, tá? Toda a visão do sistema religioso é altivez humana. Tá? É altivez. É pretensão humana. Esses raciocínios contrários ao conhecimento de Deus. São altivezes humanas. Não tem nada de Deus nisso aí. Na religião não tem nada de espiritual. A religião ela só parece ser espiritual. Derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, olha, e levando, observe bem, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Olha só o trabalho de quem prega o Evangelho. É levar todo pensamento cativo a obedecer a Cristo. Percebeu? Paulo resumiu aqui a função da pregação do Evangelho. Salvar o entendimento, a mente dos filhos de Deus. Levar o pensamento dos filhos de Deus a obedecerem a Cristo. Irmão Cristiano, por que isso é importante? Porque, amados, a nossa relação com Deus, ela se dá na mente. O nosso serviço a Deus é na mente. Parte da mente. Ou seja, é a partir da mente que nós servimos a Deus, que nós fazemos as obras que Deus determina, né? A palavra não diz que o Senhor nos criou para as boas obras. Isso se dá primeiro no entendimento. Os raciocínios contrários ao Evangelho têm que ser quebrados para que a altivez humana caia. Gente, olha só, vou dizer de novo. Religião é altivez humana. Essa coisa de eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, eu tomo aqui a cerimônia como um pedaço de pão, bebo um pouco de suco, eu passo um óleo na cabeça, eu frequento, eu faço, eu aconteço. Nós fomos assim, né? Eu fui assim por 20 anos. Repito, se contar desde que eu era criancinha, praticamente de colo, se for contar, eu sou religiosa, fui religiosa há mais de 20 anos. E eu tinha essa altivez. Entende? Ainda que eu não entendesse na época que era uma altivez, mas era. Porque eu achava que eu que aceitei Jesus, eu que fiz, eu aconteci, eu me esforço. Religião é isso. Por quê? Porque a minha mente, apesar de eu já ter a vida eterna, eu já nasci com a vida eterna, graças a Deus, né? É aquilo que aqui no nosso ministério costumamos dizer. Já nascemos em condição de vida eterna, graças a Deus. Apesar disso, a minha mente não estava salva. A minha mente não estava liberta. Entende? Assim como a mente de muitos hoje não estão. Infelizmente, eu vou dizer para vocês, amados, muitos filhos de Deus já morreram. Olha só quantos séculos se passaram. Muitos filhos de Deus já faleceram na carne, né? Veja, o Filho de Deus ele segue vivo. A morte não pega mais no Filho de Deus. Não existe mais morte para o Filho de Deus. A verdadeira morte. Tá? A morte da alma. A nossa vida segue. Alma é vida, né? E a promessa é que a nossa vida que vivemos hoje, ela seguirá. É isso que Jesus prometeu. Só que não nesse corpo aqui, obviamente. Esse corpo volta para o pó. É a promessa de um corpo glorificado. Então, todo filho de Deus já nasce nessa condição, porque já nascemos com a obra consumada. Então, eu já nasci em condição de vida eterna. Entende? Só que a minha mente não estava salva. E muitos irmãos, infelizmente, morreram nesta condição. Amados, quantas pessoas das gerações passadas morreram sem sequer ouvir falar da graça? Muitos não ouviram nem sobre Jesus. Olha que tremendo. Percebe o privilégio que você tem? Olha só, quantos filhos de Deus nasceram nesse mundo e lamentavelmente morreram, o seu pó voltou para o pó, né? Sem conhecimento da graça nessa vida terrena.
Na eternidade é outra coisa, tá? Eu reputo isso. Que na eternidade não há limitações. Então, na eternidade, todo filho de Deus vai ter todo o conhecimento. Eu tenho isso no meu coração. Tá? Só que muitos filhos de Deus não tiveram este conhecimento aqui nessa vida. E não puderam, então, louvar a Deus em espírito e em verdade. Não puderam servir a Deus como ele sempre quis ser servido. Não puderam fazer a verdadeira obra de Deus. Porque tudo isso vem para quem conhece, para quem tem a mente salva. Então, muitos irmãos morreram nessa condição. Eram filhos de Deus? Eram. Eram tementes a Deus? Sim. Mas era um temor, como Paulo fala, né? Era um zelo, né? Sem entendimento. Então, muitas pessoas morreram sendo filhas de Deus, tendo até zelo por Deus, mas não tinham conhecimento, as suas mentes não foram salvas. Elas tinham a salvação do ponto de vista da eternidade. Já tinham a vida eterna, mas não tinham a salvação na mente. E muitas morreram assim, infelizmente. Alcançaram o conhecimento na eternidade, mas nessa vida que não. Por isso eu entendo que é um privilégio enorme o Senhor nos permitir conhecer a graça, para que esses raciocínios religiosos fossem extirpados de nossas vidas, para que toda altivez, como nós lemos agora há pouco, caísse por terra. Glória a Deus por isso, né? Então o Senhor nos permitiu isso, amados, conhecer essa palavra, para que possamos também ser seus instrumentos, para que outros irmãos alcancem esse privilégio, de terem toda a altivez da religião caindo por terra em suas vidas, para que todos os raciocínios que foram construídos, né, ao longo de séculos e que penetram a mente dos filhos de Deus, possam ser destruídos. A nossa mente, então, é fundamental para a nossa relação com Deus, com o seu reino, porque tudo começa aqui, na mente. Romanos 7, versículo 25. Vou ler a Nova Versão Internacional. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, pegou aí? Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Pegou? Olha o que Paulo falou. Com a mente eu sirvo a Deus. Ser escravo, né? Que Paulo fala que é o servir, né? Então o meu serviço é o quê? Na mente. Com a carne, eu sirvo a lei do pecado. O que é a lei do pecado? É o desejo da carne de fazer o mal, né? No contexto, Paulo fala, ele explica isso aqui, no contexto aqui do capítulo 7 de Romanos. Esse desejo que a carne tem de sempre errar o alvo, né? Pecado é isso, né? Errar o alvo, de fazer o mal, etc. O Paulo fala, né? Quero fazer o bem, mas o mal está comigo, se referindo à carne. Essa é a lei do pecado. E a lei de Deus é o quê? É a lei de Cristo. Veja, não são mandamentos da lei de Moisés, é a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. Isso começou lá com Jesus de Nazaré ainda, hein? Jesus de Nazaré estava debaixo da lei de Moisés e alguém chegou para ele e perguntou, Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus falou assim, o maior mandamento é amar. O primeiro aspecto é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E o segundo é o quê? É amar o próximo como a si mesmo. Jesus falou, toda a lei e os profetas dependem desse mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. Olha só. E Jesus estava debaixo da lei. Mas olha o que ele falou, olha que revelação. A lei é o amor. E aí Paulo veio e confirmou isso. Porque as igrejas, amados, muitos irmãos que compunham a igreja ali no início, tinham esse pensamento que precisavam viver debaixo da lei, porque muitos eram judeus. Tinham aquele costume, ou aqueles costumes, né? Nasceram debaixo daqueles costumes, então eles criam em Jesus, iam para as igrejas, né, para se reunir com os irmãos na casa dos outros irmãos, falar do evangelho, receber a palavra ali, mas tinham aquele cuidado, poxa, tem que guardar a lei. Então Paulo falou o seguinte, gente, vocês estão preocupados com a lei? Entenda uma coisa, o cumprimento da lei é o amor. Tremendo isso, né? Essa é a lei de Cristo, é a lei do Espírito da vida. É a lei que o Senhor colocou em nossos corações. É a condução do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Então Paulo fala, eu sou servo de Deus, na mente eu sirvo a lei de Cristo. Na mente. Percebe que a nossa mente é fundamental para o nosso relacionamento com Deus? Então, amado, se a sua mente tem barreiras religiosas, cumprir ordenanças, mandamentos, cerimônias, frequentar templo,
usar tipo de roupa específica, e viver em proibições. Essas são barreiras mentais, né? Então, se a pessoa tem barreiras mentais, ela não consegue servir a Deus de fato. Percebe? Porque só com a mente salva a pessoa vai servir a Deus como deve servir. Aliás, eu me lembrei de um estudo que eu também vou deixar na descrição do vídeo sobre a obra de Deus. O que é a obra de Deus? A verdadeira. Tá? Só se faz a verdadeira obra de Deus quem tem a mente liberta. Porque com a mente, você acabou de ler comigo, é que eu sou escravo, somos escravos da lei de Cristo. É com a mente. Então é preciso haver libertação na mente. Irmão Cristiano, como se dá então essa salvação da mente? Qual é o caminho para nós alcançarmos essa salvação? Uma vez que eu já nasci com a vida eterna, porque eu já nasci depois de toda a obra consumada, o que causou a salvação no meu entendimento? É a revelação, meu irmão. Não existe salvação da mente se não houver revelação. O que significa isso? Que somente o Espírito Santo, só ele tem o poder de, através da palavra, a palavra é um instrumento, né? Então o Espírito Santo usa a palavra revelada, né, para fazer essa revelação saltar aos nossos olhos, iluminar os olhos do nosso entendimento. Só pela revelação. Não é se assentando em bancos de faculdade, entende? Ah, Cristiano, vou fazer aqui um curso de teologia. Olha, mas você pode aprender alguma coisa útil, sim. Eu, particularmente, fiz o curso de bacharel em teologia. Eu descartei tudo? Não, eu retive o que é bom. Só que não é no curso de bacharel em teologia, ou no seminário não sei do quê, ou no curso da escola bíblica não sei de onde, que você vai ter revelação. Não. Você pode aprender coisas úteis? Sim. Coisas históricas, aprender coisas da Bíblia, tudo isso pode ser útil. Mas a verdade, abençoados, é que revelação é uma coisa diferente. Entende? E é por meio disso, da revelação, que o Evangelho ilumina os nossos olhos e nós temos a salvação da mente. Efésios 1, 17 e 18. Observem na palavra isso aí. Aqui Paulo está falando que orava, né? Que orava pela igreja. Ele disse assim, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, olha, o espírito de sabedoria e de revelação. Percebe? Paulo falou assim, gente, vocês só vão entender se houver espírito de sabedoria e de revelação. É só com a revelação que se entende o Evangelho, queridos. É o que Paulo está falando. 18. Aí vem a consequência da revelação. Por quê? Vamos lá, antes de nós lermos. Revelação significa o quê, literalmente? Revelação significa retirar o véu. Revelação é isso. Ou seja, o véu é uma figura de um impedimento visual. Né? Nesse caso, a palavra véu, no grego, apontava para uma túnica que se usava na cabeça. Então, metaforicamente, era a cobertura de toda a cabeça, de todo o pensamento, que estava submetida a um véu. Consequentemente, os olhos também estavam encobertos, né? Porque o véu cobria a cabeça toda, consequentemente cobria os olhos. Então a revelação literalmente é retirar o véu. Ora, se você tem um véu na sua cabeça e você o retira, o que acontece com os seus olhos? A luz chega nos seus olhos. Então, enquanto tem o véu, a luz bate no véu e não chega no olho. Entende a metáfora que Paulo está falando aqui? Então ele fala, olha gente, eu oro para que haja espírito de sabedoria e de revelação, para que o véu seja retirado. E aí acontece isso aqui como consequência. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Ora, se o véu foi retirado, se houve revelação, então os olhos recebem a luz. Pegou, né? Para que saibais, olha aí, ó, para conhecer qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para nós conhecermos o nosso chamado, para nós conhecermos a missão que Deus nos deu, para nós servirmos a Deus de fato em espírito e em verdade, só com revelação. Mas, irmão Cristiano, revelação de quê especificamente? Revelação da graça. É aquilo que nós lemos nos primeiros versículos. É conhecer as riquezas da sua graça, né? Para mostrar, como nós vimos, né? Nas eras que hão de vir, nós somos uma dessas eras, mostrar
as riquezas da sua graça. Ou seja, é só com a revelação da graça que a mente é salva do sistema religioso. Atos 20 e 24. Olha só o que Paulo pregava. Paulo foi o precursor do Evangelho da Graça, né? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Olha aí, ó. É o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério é esse? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo deixou muito claro e especificou muito bem. O evangelho que eu prego, o ministério que eu recebi do Senhor, é o ministério da graça de Deus. É testemunhar o evangelho da graça. Então, ele deu um rótulo específico para o que ele pregava. E esse evangelho da graça, a palavra revela que Paulo recebeu da boca do justo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ressuscitado no paraíso, abriu o entendimento do apóstolo Paulo para que ele tivesse esse conhecimento. E ele fala disso aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, nova versão internacional. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não vem de religião, não vem da lei, não veio nem de Pedro, que andou com Jesus de Nazaré, nem de Tiago, nem de João, nem de qualquer um dos outros apóstolos. Não veio de Gamaliel, né? Porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, aprendeu a lei por meio de Gamaliel. Não, a revelação do evangelho não veio de nenhuma dessas fontes humanas. Não o recebi de pessoa alguma, nem ele me foi ensinado. Perceba? Eu não sentei num banco de faculdade para aprender a graça. Não. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Pegou? O que traz a salvação da mente é a revelação. Veja, Paulo já tinha tido uma experiência tremenda, né? Ele teve um encontro com o Senhor, ouviu a voz do Senhor, foi derrubado, né? Ficou um período sem enxergar, com escamas nos olhos, passou todo aquele processo inicial. Então, era uma experiência tremenda. Mas ainda faltava a salvação na mente do Paulo. Faltava a revelação. Porque os outros apóstolos não tinham esse entendimento. Jesus não tinha passado para eles. Então, Paulo recebeu direto da boca do justo. Jesus ressuscitado revelou. E aí Paulo disse, eu oro para que as igrejas também tenham espírito de sabedoria e de revelação. Claro que a experiência é diferente, né? Nós, por exemplo, como igreja, não recebemos da boca do justo, não fomos para o paraíso, ainda que alguns hoje digam que já foram, né? Tem gente que diz que eu fui para o paraíso, isso tudo é bobagem, tá? Nós recebemos por outros meios, é revelação pela palavra que está escrita. Mas Paulo recebeu direto. Linha direta, tremendo isso, né? É uma experiência espetacular, né? Então é revelação do Evangelho da Graça, amado. Só conhecendo as riquezas da graça é que nós temos a salvação da mente. E aí, consequentemente, a mente de Cristo é avivada em nós. Nós usamos até um termo metafórico, né? Ela é, entre aspas, ativada. Ou seja, ela é ligada, entre aspas. Porque, observe bem, como filho de Deus que somos, uma vez que nascemos depois, com toda a obra consumada, com todas as promessas já liberadas, com a graça plenamente estabelecida, obviamente já nascemos com todos os dons e já nascemos com a mente de Cristo. Só que a mente de Cristo, amado, ela precisa vir à tona. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Ele escrevendo aos Romanos, ele fala assim, ó, a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O que é a fé vem? É um dom que está dentro de você e vem de dentro para fora. Eu já expliquei isso muitas vezes aqui. A palavra vem, traduzida por vem, né? A fé vem. Algumas versões é assim, a fé é. Esse vem, é algo que vem de dentro para fora. O que isso significa? Que a fé, já nascemos com o dom dela. E ela veio à tona, ou seja, ela veio do Espírito para as nossas almas, para a nossa mente, por ouvir a palavra. A mente de Cristo é isso. Já nascemos com ela em nosso espírito, porque nós já nascemos abençoados com todas as bênçãos. Amado, não foi o que o apóstolo Paulo disse? Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas são todas. Então, quando nascemos neste mundo aqui, já nascemos cobertos com todas as bênçãos, todas já em nosso espírito.
No caso, a mente de Cristo é uma delas. Entende? E essa mente de Cristo, então, por ouvir a palavra, assim como a fé, também ela veio de dentro para fora, metaforicamente, ou seja, veio do Espírito para a nossa mente. Então ela foi, entre aspas, ativada. Entende? Isso é a salvação da mente. O nosso pensamento, ele foi levado cativo a obedecer a Cristo. Isso é ter a mente do Senhor em nossa mente. Entende? Aliás, esse é um dos benefícios da salvação da mente. Vamos ver alguns exemplos aqui de benefícios? O primeiro é esse. É você ter a mente de Cristo ativada, entre aspas, em sua mente. Ou seja, é você compreender o Evangelho e, consequentemente, você pensar como Jesus Cristo pensa. Isso é muito precioso. Porque, gente, vamos lá, vamos raciocinar. Pensem comigo. Jesus seria religioso hoje? Será que Jesus hoje, se ele se manifestasse aqui no mundo, ele seria um frequentador de templo? Não, ele veio para destruir o templo. O templo principal da religião, principal religião, né? A religião dos judeus. Ele destruiu aquele templo. Ele disse que seria em espírito e em verdade. A samaritana veio, Jesus, e aí? Qual é a adoração verdadeira? O meu povo diz que é no Monte Gerizim. Né? Os judeus dizem que é em Jerusalém, mas especificamente no templo. Né? Jesus falou, olha, vai chegar um tempo, e agora é, que a adoração será em espírito e em verdade. Não é no templo, não é em Jerusalém, não é em monte nenhum, não é em placa denominacional nenhuma. Será que Jesus seria um frequentador de templo? Não. É pensar como Jesus pensa. É a mente de Cristo. Cristo hoje seria um cumpridor de ordenanças? Não, ele foi quando ele estava em carne. Porque ele veio para cumprir a lei. Mas ele morreu para a lei. Não foi o que Paulo falou? Jesus morreu para a lei e nós morremos com ele. Ora, se ele morreu para a lei, ele não é um cumpridor de ordenanças. Ele foi enquanto ele era judeu. Será que Jesus seria hoje, aqui na terra, um cumpridor de ordenanças? Negativo. E nós não somos por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 12 até o 16. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Meus irmãos, se vocês querem entender isso com profundidade, essa coisa dos dois Espíritos, vou deixar na descrição do vídeo esse estudo. Os dois Espíritos. Estudo maravilhoso. Tá? Nós nos aprofundamos bastante nesse versículo aqui. Tá? Não vou me aprofundar agora que o tempo não permite, mas vai estar o link na descrição aí. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Agora observe o final do versículo 12. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ó, para que entendamos o quê? A graça. O que são as coisas dadas de graça, gratuitamente? Ora, a graça. Pegou? Para entender. Salvação da mente, amado. Salvação da mente é isso. 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É o que estamos fazendo agora aqui, né? 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha que revelação tremenda tem aqui, hein? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Parece loucura, né? Que coisa, né, irmão? 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O sentido aqui é julgado, né? Ou seja, quem é espiritual tem o poder de julgar, ele mesmo não pode ser julgado. Tremendo, né? 16. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que palavra, hein? Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, é uma versão que eu particularmente sou um crítico dessa versão, tá? Essa versão na linguagem de hoje tem muitas pedras de tropeço.
Mas tem algumas coisas boas ali. Uma delas está no finalzinho desse versículo aqui. Na Nova Tradução Linguagem de hoje está assim: nós pensamos como Cristo pensa. Muito lindo, né? Nós pensamos como Cristo pensa. Nós temos a mente de Cristo. Pegou? Isso é salvação da mente. Antes de conhecer o Evangelho da graça, essa graça que Paulo recebeu de Deus, né, esse Evangelho, como nós vimos agora há pouco, antes de conhecer a riqueza da graça de Deus, nós não tínhamos a mente de Cristo ativada, nós tínhamos no Espírito. Mas estava ali no Espírito, não tinha vindo de dentro para fora. Entende? Então a gente estava ali na religião, cumprindo o mandamento, frequentando o templo, sacrificando, participando de ordenanças. Por quê? Porque nós não pensávamos como Cristo pensa. Meu irmão. Então esse é o primeiro das grandes consequências, né, da salvação da mente. Essa é a primeira, uma das mais importantes. Vamos ver algumas outras. Segundo ponto aqui, segunda boa consequência da salvação da mente, nós descansamos em relação às demandas espirituais. Existe um descanso e uma paz em nossos corações. Amados, vou dizer para vocês, quando eu era religioso, eu vivia desesperado. Eu tinha confiança na salvação? Eu até tinha. Mas eu vivia desesperado com medo de perder essa salvação. Que esse é um conceito também ridículo e bizarro, né? Mas nós acreditávamos nisto. Eu vivia com medo, se Jesus voltar, eu vou ficar aí a qualquer momento. Eu tinha medo do diabo, medo de Deus, pesar a mão, e medo de estar em pecado, e medo do juízo final, e, sabe, medo do apocalipse, o mundo vai explodir. Eu vivia assim. A salvação da mente na minha vida foi um bálsamo maravilhoso de glória, porque me libertou de todos esses medos. Eu, de fato, pude experimentar o descanso. Porque eu não vivia no descanso. Eu não vivia. Eu fazia todos os mandamentos, cumpria tudo, era um religioso, como eu falei, né? Ferrenho, tá? Mas a minha mente vivia sempre com aquele pensamento de condenação, estou em pecado, vou perder a salvação. Era um desespero. Mas o Evangelho da graça, a mente de Cristo em minha mente, a salvação na minha mente, me trouxe a paz que Jesus prometeu. Mateus 11, ele prometeu ainda nos dias da sua carne, hein? Mateus 11, do 28 ao 30. Nova versão internacional. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Cristiano França, isso aqui não é um chamado ao livre-arbítrio? Jesus não está convidando as pessoas para aceitá-lo? Não. A palavra diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Quando ele fala, venham a mim, ele está chamando aqueles que Deus traria. Está vendo que você não pode retirar versículo do contexto? Porque a religião pega esse versículo isolado e fala isso. Aí, ó, tá vendo? Existe livre-arbítrio. Jesus está convidando as pessoas para aceitarem ele. Não. Jesus disse, vinde a mim. Só que só ia até ele quem Deus levava. Vou repetir. Ninguém pode vir a mim. Ou seja, não é o arbítrio do cara. Não é. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha a promessa. A religião não tem descanso não, irmão. Entende? É luta, é medo, é diabo, é Deus pesando a mão, e tem que sacrificar, tem que frequentar o templo, e tem que ser fiel nisso, naquilo outro. Não tem descanso. É medo, é luta, é incerteza. 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha só. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo suave, esse fardo leve, se manifesta em nossas vidas quando a graça do Senhor nos é revelada. Ou seja, salvação da mente. Você descansa em relação a essas demandas espirituais. Entende? Terceiro benefício da salvação da mente. Nós passamos a servir e adorar a Deus como Ele sempre quis. Porque, mais uma vez, sendo religioso, você está cumprindo ordenanças de homens.
Só que eu citei agora há pouco o quê? Jesus disse para a samaritana, não é ordenança, não é templo, não é no monte, não é Jerusalém, é em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é. Essa passagem aqui é um clássico, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem como? Em espírito e em verdade. Ou seja, isso retira completamente, né, coloca de canto completamente o conceito religioso. De frequentar templo, de cumprir ordenança, de viver, sabe, dependente de mandamentos de homens. É em espírito e em verdade. Não há limites de paredes, não há limites geográficos. Não existe. Mas só serve a Deus assim, na verdadeira obra dele, quem teve a sua mente salva pelo Evangelho da Graça. Quarto benefício, o abandono da religiosidade e a dedicação às boas obras. Porque, veja, enquanto você não tem a salvação da mente, enquanto o Evangelho da Graça não te é revelado e a sua mente é salva, você vive nessa religiosidade achando que isso aqui é a obra de Deus. É o que eu falei, vai ter um estudo aí na descrição sobre a verdadeira obra de Deus. Quando você conhece a graça, o Evangelho, quando a sua mente é salva, acontece o quê na sua vida? Você abandona toda essa religiosidade e se dedica às verdadeiras obras de Deus, as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Só quem tem a mente salva, amado, se liberta da religiosidade para servir a Deus de verdade. Vamos pontuar isso com o Evangelho? Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. São os filhos do Senhor, os eleitos, né? Qual é a característica desse povo? Povo religioso, frequentador de templo, comedor de santa ceia. É isso? Não! É um povo dedicado à prática de boas obras. Percebeu? Esses são chamados dos salvos, que têm a mente salva. Não é ser religioso, é ser dedicado às boas obras. Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Pegou aí, não? Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Religião não é útil ao homem. As boas obras são. Percebeu? Quando você tem a sua mente salva da religião, de todo tipo, tá? Não só o cristianismo, não. O Evangelho nos salva de todas as religiões, inclusive do ateísmo. Como assim, irmão cristiano, ateísmo? O ateísmo é religião? Veja bem, amados, claro que eles não acreditam em divindades. Mas eu tenho o ateísmo como uma espécie, um tipo de religião. É a religião que eu chamo a religião da não-fé. E é quase que uma religião porque eles acreditam em coisas absurdas. Uma das principais é acreditar que o universo, o mundo, foi criado por uma explosão aleatória. Qual o sentido disso? Qual é a lógica de você acreditar que uma explosão constrói coisas? Pensa bem. É uma questão até de lógica. Qual é a lógica? Algo explodiu. O que explodiu? Sei lá. Explodiu aí um ponto. E o que tinha em redor desse ponto? Não sei. Mas explodiu e construiu tudo. Acreditar que a vida... Por acaso ali houve ali uma combinação química ali. Gente, veja bem, qual é a possibilidade disso acontecer? Tá ali a água, né? Tinha só água, não tinha vida. De repente, houve ali uma reunião química ali por acaso, surgiu ali uma molécula, uma célula e evoluiu. Gente, pelo amor de Deus, isso é loucura. Quem acredita nisso aí, gente? Só ateu, né? Isso é uma religião, é uma fé, né? Porque você tem que ter muita fé para crer nisso. Explodiu um ponto ali e organizou tudo. Pelo amor de Deus, abençoado. Qual é a lógica disso? Surgiu a vida ali. Não existe isso aí, meu irmão.
Mas eles acreditam. Para mim é uma religião, porque tem que ter muita fé para ser ateu, sinceramente. Então, o Evangelho nos liberta disso tudo, de todos os aspectos da religião, para nós servirmos a Deus de verdade, em espírito e em verdade, por meio da prática de boas obras. Isso é servir a Deus. Isso é ser fiel a Deus, percebe? Quero encerrar com 1 de Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que palavra linda, né? Olha o que Paulo está dizendo. Eu fiz tudo que eu pude fazer. Eu me fiz até de fraco. Eu me fiz de tudo. Eu me coloquei até debaixo da lei. Porque você vê, Paulo chegou a cumprir elementos da lei para poder pregar a graça. Paulo frequentou, amados, sinagogas aos sábados. Por quê? Porque era ali que as pessoas estavam reunidas. Então Paulo ia nas sinagogas. Entende? As pessoas ensinam. O pessoal que guarda o sábado hoje em dia, inclusive usa isso como argumento. Não, mas Paulo ia nas sinagogas no sábado. Ora, é claro que ele ia. Ele mesmo disse, eu me coloquei debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Eu fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aqui, ó, salvar na mente. Percebe? Salvar no entendimento. Fazer o evangelho chegar no entendimento das pessoas, para que elas pudessem se libertar da religião e viver em espírito e em verdade. Esse é o nosso objetivo aqui também, em graça. Levar essa verdade para que os filhos de Deus alcancem a salvação em seus entendimentos e possam glorificar a Deus, glorificar a palavra e servir a Deus como ele sempre quis ser servido, com boas obras, em espírito e em verdade. Louvado seja Deus.